Dando continuidade à sessão, não havendo mais nada no pequeno expediente, passamos agora à ordem do dia. Na ordem do dia, senhores vereadores, temos o projeto de lei de número. Nós temos o projeto de lei de número 8, de 12 de 24 de 2002. Temos os pedidos de providência da nossa vereadora Laida. Então, colocando em votação pedido de providência, gabinete da vereadora Laisa Coelho de Araújo, do MDB, solicitação número 9, do 5 de setembro de 2022. A vereadora Laisa Coelho de Araújo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere no regimento interno, vem solicitar um esclarecimento sobre a creche Tia Mariquinha, no povoado Tucum, que está desativada, e quais são os projetos para essa instituição de ensino. A justificativa: estivemos visitando o povoado e os moradores esperam por resposta. Capitão Pires, como o senhor vota o pedido da vereadora Laisa? A favor. Vereador Hélio? A favor. Vereadora Laisa? Vereador Genival? Vereador Pedro Cortez? A favor. Vereador Geraldo Filho? Vereador Eliane? Vereador Marcelo Leite da Cruz? A favor. Aprovado por unanimidade. Gabinete da vereadora Laisa Coelho de Araújo, do MDB, solicitação de número 8 de 2022. Prefeitura Municipal de Uruçuí, senhor Francisco Wagner Pires Coelho, secretário de Educação de Uruçuí, senhora Reisimar Gomes. A vereadora Laisa Coelho de Araújo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere no regimento interno, vem solicitar material escolar, lápis, coleção, pincéis, giz, de cera, entre outros, os brinquedos educativos para o Colégio Benjamin Borges Leal. Justificativa: as crianças destas escolas estão precisando de materiais básicos de ensino. Capitão Pires, como você vota a solicitação da vereadora? A favor. Vereador Hélio? A favor. Vereadora Laisa? Vereador Genival? Vereador Pedro Cortez? A favor. Vereador Geraldo Filho? Vereador Eliane? Vereador Marcelo Leite da Cruz? A favor. Aprovado por unanimidade. Requerimento, gabinete da vereadora Laisa Coelho de Araújo, do MDB, requerimento de urgência, 12 de setembro de 2022. Prefeitura Municipal de Uruçuí, Piauí, excelentíssimo senhor Francisco Wagner Coelho, Secretaria de Infraestrutura, senhor José Ribamar Mateus, a vereadora Laisa Coelho de Araújo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere no regimento interno, vem solicitar um reparo do meio-fio na rua Moisés Estrela, no bairro Malvinas. Justificativa: pois esta está muito danificado, podendo causar acidente. Como vota o pedido da vereadora Capitão Pires?
A favor. Vereador Hélio. A favor. Vereadora Laísa. Vereador Genival. Vereador Pedro Cortez. A favor. Vereador Geraldo Filho. Vereadora Eliane. Vereador Marcelo Leite da Cruz. A favor. Aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores vereadores, temos projeto que dispõe sobre aplicação e destinação dos 60% dos recursos oriundos de diferenças dos recursos pagos pela União. Secretaria Municipal de Governo, projeto de lei municipal de número 8, de 24 de agosto de 2022, dispõe sobre aplicação e destinação dos 60% dos recursos oriundos das diferenças dos recursos pagos pela União Federal a título de complementação do antigo Fundef, por meio de precatórios judiciais e da outras providências. Como os senhores viram, os senhores vereadores foram lido aí o parecer das comissões, o parecer jurídico e o parecer das comissões de Constituição, Justiça e de Finanças desta casa. Tudo aprovado pela comissão, favorável, votado pela comissão favorável. Então, Capitão Pires, como seu voto, o projeto da distribuição dos recursos para os professores municipais de Uruçuí. A favor. Vereador Hélio. A favor. Vereadora Laísa. Vereador Genival. Vereador Pedro Cortez. A favor, até porque é muito merecido isso aí. Vereador Geraldo Dias Franco Filho. Vereador Eliane. Vereador Marcelo Leite da Cruz. A favor. Aprovado por unanimidade. E gostaria aqui de esclarecer uma coisa para os senhores, o público presente, e também nosso vereador Leivaldo Moreira não pôde estar presente, está chegando agora há pouco, teve que se ausentar por motivo maior, de força maior, mas também votaria a favor, tanto quanto a vereadora Patrícia Moreira também. Me ligou e não puderam chegar a tempo, mas todos votariam também a favor do projeto de lei que dá distribuição, que faz a distribuição dos recursos para nossos bravos professores. Aprovado por unanimidade. Então agora, não havendo mais nada na ordem do dia, passamos ao grande expediente. Com a palavra o vereador Marcelo Leite da Cruz. 8 minutos, vereador. Um momentinho aqui, nosso vereador, só um momentinho, pedir desculpa a vocês aí, porque eu tinha esquecido, nós temos aqui, o vereador Pedro Cortez, o nosso pastor que pediu a palavra e eu gostaria de facultar a palavra ao nosso pastor da Igreja Assembleia de Deus, né, pastor? 10 minutos, pastor.
Ele assinou em primeiro que tu assinou em segundo. Tu assinou em segundo. Tu quer falar primeiro? Não, botei. Ah, não, porque ele assinou em primeiro aí, mas tu tinha assinado primeiro que ele. Botei Porque... segundo. Ah, foi, por isso tu falou. Presidente Nésio Pereira, magna mesa legislativa, douto plenário, boa noite a todos. Quero cumprimentar os nossos queridos amigos, irmãos da nossa igreja que se faz presente. Muito obrigado por terem vindo. Para quem não me conhece, me chamo Cleverson Pereira de Carvalho. Acho que vocês, na maioria, conheceram meu pai, pastor Lindomar, de saudosa memória, e antes do falecimento recebeu um título de cidadão uruçuiense, né? Nós somos oriundos do estado de Goiás, mas já me considero filho de Uruçuí porque cheguei aqui, tinha 10 anos de idade, em novembro de 1994. Inclusive fui aluno de Educação Física do nosso vereador e amigo Pedro Cortez. O motivo da solicitação da palavra é para endossar aqui um pedido de aprovação, um projeto de resolução para o título de cidadão uruçuiense a duas personalidades da nossa igreja que não residem no estado do Piauí, mas têm um brilhante trabalho prestado aqui. Eu quero apenas discorrer para endossar esse pedido de aprovação aos nobres colegas, um breve histórico. As Assembleias de Deus chegou no Brasil em 1910, né? Uma igreja que foi fundada por dois missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, chegaram no estado do Pará, ali em Belém, e difundiram o trabalho das Assembleias de Deus por todo o país, alcançando primeiro o Nordeste, Norte, posteriormente chegando ao Sudeste do país, na então capital, na época Rio de Janeiro. E nós não temos aqui uma data clara, um episódio definidor ou evidente. A história oficial não conta, mas desponta entre as lideranças das Assembleias de Deus um jovem, filho de um general da época, chamado Paulo Leivas Macalão, vindo de uma família de tradição militar, de uma família rica e, portanto, nacionalista. Ele se converte ao evangelho, a então novidade no país na época, ao movimento evangélico, e passa assim a fundar igrejas nos subúrbios do Rio de Janeiro, começando em Bangu, 1933, posteriormente trazendo a igreja para o bairro Madureira. É por isso que as Assembleias de Deus hoje, do Ministério de Madureira, a qual hoje sou presidente aqui em Uruçuí, mais 8 cidades na região, ela recebe esse título de Ministério de Madureira. O pastor Paulo Leivas, ele construiu a primeira igreja das Assembleias de Deus no sudeste do Brasil, em 1993, transferiu a sede para o bairro Madureira, e em 1941 ele pediu para que fosse reconhecido como personalidade jurídica as Assembleias de Deus, então, com esse nome Madureira, que se difundiu por todo o Brasil. Hoje nós estamos em 112 países do mundo como uma igreja legitimamente brasileira, todos os estados da federação com convenção organizada. Temos aproximadamente, na última estatística do IBGE, entre todas as Assembleias de Deus, 22 milhões de membros no Brasil, sendo o Ministério de Madureira a maior das representações entre todas as Assembleias de Deus no Brasil. Nós constatamos sobre a liderança desse jovem pastor, a partir da década de 40, que a igreja ela passou a caminhar lado a lado com as necessidades sociais vividas no contexto urbano pelos seus membros, né? Sentindo então a necessidade de ampliar a participação social, política e econômica no âmbito da igreja, aproximando isso, né, da sociedade, promovendo o bem-estar comum, né, das pessoas. A palavra igreja, no contexto do grego, ela é eklésia, né, que significa tirados para fora, chamados para fora.
pessoas que procuram viver fora de um contexto, seja ele qual for, trazendo uma nova mentalidade, uma nova, ofertando às pessoas uma nova maneira de viver e de enxergar a vida. Na verdade, evangelho é isso. É boas novas, é metanoia, que é mudança de pensamento, de comportamento, entendendo que tudo muda quando a gente decide mudar. A ideia e a motivação de evangelizar, de levar a palavra, ela é única e exclusiva pelo amor. Se não fosse o amor e cumprir o ID de Jesus, a igreja não teria, né, esse avanço profícuo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? E por que eu quero aqui endossar esse pedido? Porque a igreja ela tem prestado um trabalho social. 3 meses atrás eu estava em Goiânia e o Dr. Augusto Aras abriu a nossa reunião ali com a seguinte frase: aonde falta o Estado, tem uma Assembleia de Deus. Por muitas vezes o trabalho da igreja e o trabalho pastoral, ele passa despercebido aos olhos do grande público. E por muitas vezes não tem um reconhecimento que merece ter. A igreja, ela está nos subúrbios das grandes sociedades, das grandes cidades, aonde a polícia militar, Capitão Pires, não consegue subir, nos morros do Rio de Janeiro, lá tem uma Assembleia de Deus aberta, tem um pastor resgatando vidas, resgatando pessoas do tráfico, trazendo pessoas ao conhecimento de Jesus e promovendo uma mudança dentro do contexto dessa sociedade. Tem uma frase interessante que diz que onde é Assembleia de Deus e Coca-Cola, em todo lugar tem, principalmente aqui no Brasil, né? Alcança todos os lugares. Promovendo oportunidade das pessoas enxergarem uma nova oportunidade de vida através da palavra de Deus. O que muda realmente a mentalidade das pessoas é a palavra de Deus. E a igreja ela está fundamentada na pessoa de Cristo, que é a pedra angular, pedra de esquina, rejeitada pelos homens, mas que se encaixa perfeitamente na construção de um edifício espiritual que somos nós. Aqui em Uruçuí, esses pastores, que eu quero apresentar-lhes o nome aqui, este projeto é do nobre vereador Nésio Pereira, são os pastores Isaías da Silva Negrão e pastor Adilson Silva. O pastor Isaías Negrão, ele nos deu posse em Uruçuí no dia 6 de novembro de 1994, quando nós chegamos aqui. E desde então, ele tem apoiado o nosso trabalho aqui de maneira, com muita ênfase, né? Nós tivemos aqui um evento há 3 anos atrás, que a cidade de Uruçuí toda participou, chamado Rally Missionário, né? Foram esses pastores que trouxeram a coordenação desse evento aqui, onde nós distribuímos mais de 120 mil reais em cestas básicas, bicicleta, bolas. Na segunda visita, nós conseguimos trazer um parque de diversão, colocar na avenida. Inclusive o Pedro participou em uma dessas noites. E não só dentro de Uruçuí, mas nos interiores. Nós rodamos aí Pratinha, Santo Antônio, Porto Velho, fazendo esse mesmo trabalho, dando cesta básica, conhecendo as necessidades das pessoas e ajudando um pouquinho, né? Eu estava refletindo aqui, nós somos incentivados por essas pessoas a praticar esse trabalho, não só no contexto de fazer o que Jesus fazia, levar a palavra e o alimento a quem precisa, como Jesus fazia, alimentava as multidões, como também visitar presídios, delegacias, como nós fazemos, né? Hospitais, a parte de assistência social, onde muitos sentem a necessidade, às vezes, do mais básico do alimento. A igreja está ali, né, unida à sua membresia e à sociedade, aqueles que ajudam voluntariamente a construir esse trabalho, né? Então nós temos feito cruzadas evangelísticas, trabalho infantil, né, com crianças, como teatros, fantoches, lanches, brinquedos, o próprio trabalho assistencial, e acredito que eles merecem aqui o reconhecimento desta casa, e eu quero aqui endossar esse pedido, pedir aos nobres vereadores que votem
a favor do reconhecimento dessas duas personalidades, né, reconhecendo esse trabalho que eles têm feito aqui há mais de 25 anos. Né? Às vezes perceptível ao público geral, às vezes desconhecido. Uma das situações que nós tivemos até aqui em Uruçuí, de receber uma ligação de uma pessoa prestes a tirar a sua vida, né? Prestes a cometer o suicídio, e a gente chegar ali, naquele momento, apresentar a palavra de Deus, orar, tirar da mente aquele momento de desespero da pessoa e resgatar uma vida. Qual é o preço disso? Né? Para o Estado, qual é o preço desse trabalho? Né? No trabalho que nós fazemos na rádio, de levar a palavra, já tivemos testemunho de pessoas na madrugada, desesperada por uma overdose de droga ou uma desilusão da vida também, preparar um combo de comprimido na mão para tirar a sua vida e ouvir no rádio, 2 horas da manhã, a palavra de Deus sendo transmitida e aquela pessoa entender que ela não deveria fazer aquilo porque a palavra de Deus tocou o seu coração. Isso não tem preço. A palavra de Deus, ela dá a oportunidade das pessoas de mudar as suas vidas. Então eu deixo aqui aos nobres vereadores esse pedido para que aprovem esse projeto de resolução do nosso amigo Nésio, reconhecendo essas duas personalidades que tanto têm contribuído para o desenvolvimento da nossa igreja e do município de Uruçuí. Muito obrigado. Com a palavra, o nosso vereador Marcelo Leite da Cruz. 20 minutos, vereador. Se quiser usar só 5, não tem problema não.